Vamos abrir lá o Evangelho então? Olha, capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Instrução dos Espíritos, no item 9, que nos fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Ele é grande, esse item é grande, eu vou ler só... Ele é bem grande, nossa, vai ser 2 parágrafos, tá bom? 3 parágrafos, tá bom? Nos diz assim: a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e sempre revolta os corações honestos. Porém, a ingratidão dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É especialmente sob esse ponto de vista que vamos considerá-la, para analisar-lhes as causas. Nessa, como em outras questões, o Espiritismo vem trazer esclarecimentos para um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai se aperfeiçoando no espaço ou permanece estacionário até o momento em que sinta o desejo de ver a luz. Muitos partem da terra levando ódios violentos e desejos de vingança que não foram satisfeitos. Porém, dentre eles, há alguns mais avançados. É permitido entrever uma ponta da verdade e assim reconhecem os funestos efeitos das suas paixões, tomando então boas resoluções. Compreendem que para irem até Deus só existe uma senha, a caridade. Ora, não há caridade sem o esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e no coração sem perdão. Então, mediante um imenso esforço, tais espíritos conseguem observar aqueles a quem odiaram na terra, mas diante dessa visão, a sua animosidade desperta, revoltam-se com a ideia de perdoá-los, ainda mais com a de renunciar a si mesmos, e principalmente com a de amarem aqueles que foram talvez os causadores da destruição da sua fortuna, sua honra, sua família. Entretanto, o coração desses infortunados fica abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução predomina dentro deles, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhe deem forças no momento mais decisivo da prova. A gente vai ler até aqui, tá? Porque o restante é tão grande. São bom até agora? Vai ficar bom, se Deus quiser, até o final, Nina. Vai ficar bom, não tem fé, né? Vamos lá, então, agora fazer a nossa prece. Para a gente começar o estudo. Estou com saudade desse momento aqui. Vamos lá, então. Jesus querido, companheiro amado, amigo nosso de todas as horas, mais uma vez estamos junto de Ti, Mestre querido, junto aos nossos companheiros encarnados e desencarnados, para que possamos um pouquinho mais pensar, refletir, analisar sobre os conceitos da doutrina espírita segundo a ótica de Leon Denis, sob a ótica de Leon Denis. Que Tu possas envolver a todos nós que aqui estamos presentes, encarnados e desencarnados, que todos nós possamos sair com o material para pensar, analisar, refletir e modificar, Senhor, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos acerca das coisas que talvez nos aborreçam, nos chateiem, mas que não sabemos se são necessárias ou não ao nosso crescimento. Que possamos lidar com as dificuldades da vida de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais leve, para que não venhamos nos impor, Senhor, sofrimento em função dessas mesmas dificuldades. Que seja em Teu nome, Mestre querido, que seja em nome de Cair Baixútil, que seja em nome dessa espiritualidade amiga que nos abriga, que nos acolhe, que nos sustenta a caminhada, mas acima de tudo, Senhor Jesus, em nome de Deus, e que Te pedimos mais uma vez permissão para iniciarmos o nosso estudo da tarde e noite de hoje. Que seja assim agora e sempre, graças a Deus. Bom,
Dá uma conferidazinha aqui comigo. Nós vamos começar no parágrafo que diz assim: a hora presente é ainda uma hora de lutas. Não é isso? Tá, então vamos lá. Vamos continuar então. Então diz assim, Denis diz assim pra gente: a hora presente é ainda uma hora de lutas. Luta das nações para a conquista do globo. Luta das classes para a conquista do bem-estar e do poder. Em redor de nós, agitam-se forças cegas e profundas, forças que ontem não se conheciam e que hoje se organizam e entram em ação. Uma sociedade agoniza, outra nasce. O ideal do passado vem à Terra. Qual será o de amanhã? Abriu-se um período de transição, uma fase diferente de evolução humana, fase obscura, cheia ao mesmo tempo de promessas e ameaças. Começou. Na alma das gerações que sobem, jazem os germes de novas florescências, flores do mal ou flores do bem. Muitos se alarmam, muitos se espantam. Não duvidemos do futuro da humanidade, de sua ascensão para a luz, e derramamos em volta de nós, com a coragem e perseverança incansáveis, as verdades que asseguram o dia de amanhã e fazem sociedades fortes e felizes. Mas eu estou parado para fazer um comentário sobre isso. Os defeitos de nossa organização social provêm principalmente dos nossos legisladores em suas acanhadas concepções. Abrangem somente o horizonte de uma vida material, não compreendendo o fim evolutivo da existência e o encadeamento de nossas vidas terrenas. Estabeleceram um estado de coisas incompatível com os fins reais do homem e da sociedade. Olha só, a gente lê esse texto, né, de Denis, que ele escreveu lá atrás, em 1800 e alguma coisa, né? Quando a gente lê esse texto, ele não é bem atual, ele não é super atual para a gente. Quando ele diz assim: a hora presente é uma hora de lutas. Lutas das nações para a conquista do globo, luta das classes para a conquista do bem-estar e do poder. Nós não vivenciamos ainda, nós não vemos ainda no nosso dia a dia essa luta entre as nações, buscando o quê? O poder. Na realidade, elas querem o poder, né? Elas querem poder mandar, elas querem poder governar essa humanidade. Então, ainda existe essa luta das nações. A luta das classes para a conquista do bem-estar e do poder. Nós também não presenciamos isso na nossa sociedade? São pessoas que querem buscar sempre o poder e a fartura, o dinheiro, né? Aonde tem o dinheiro, certamente tem o poder, né? Essa luta, esse desejo milenar do espírito humano. E em 100 e poucos anos, nós não vemos uma diferença tão grande. Existem diferenças? Sim, claro. Hoje nós temos uma sociedade talvez mais fraterna, diferente da sociedade que Denis escrevia para a gente? Com certeza temos. Nós temos pessoas que são envolvidas com o trabalho do bem, que são envolvidas com a preocupação do desejo de melhor desejar, de melhor fazer para o seu próximo? Sim. Talvez não seja tão noticiado, mas existem esses trabalhos, existem essas pessoas. Então o homem, ele continua lutando por isso. E essa sociedade vai ser a sociedade que esse homem fizer dela. Eu não sou uma pessoa só da sociedade, mas eu faço parte dessa sociedade. Não tem aquele ditado que diz: o mandurinha só não faz verão? Né? Eu sou parte dessa sociedade. Essa sociedade vai refletir o meu pensamento, porque as minhas ações irão refletir os meus pensamentos. Se eu mudo o meu pensamento, se eu mudo a minha forma de agir, essa sociedade, ela vai mudar no decorrer outra. Ela não vai mudar de um dia para o outro, de um ano para o outro, né? Mas ela vai mudando porque eu estou estabelecendo essa mudança. Eu estabeleço essa mudança dentro de mim, né? Na minha sociedade biológica, com todas as minhas células, órgãos, tecidos, com tudo que tem dentro de mim. Primeiro eu mobilizo essa mudança dentro de mim.
a partir do momento em que eu mudo, em que os meus conceitos mudam, em que a minha avaliação do ser humano muda, as pessoas que estão à minha volta, que direto ou indiretamente sofrem a minha influência, elas também vão começar a pensar as suas atitudes, elas também vão começar a pensar as suas ações diante dessa sociedade. Então a gente vai reproduzindo. Então, se essa sociedade, se esse grupinho de duas ou três pessoas que estão à minha volta e que de uma certa forma eu influencio, se esses 2 ou 3 mudarem, conseguirem analisar a capacidade do espírito, conseguirem analisar o dever, a responsabilidade do espírito imortal, certamente eles levarão esses conceitos para outros grupos, sejam os seus grupos sociais, sejam os seus grupos estudantis, sejam os seus grupos familiares, né? Os grupos familiares. Eu trago comigo as noções que eu recebi dos meus pais, né? Os valores, as noções que eu recebi dos meus pais. Certamente a gente vai transmitir aos filhos os valores que nós temos. Os filhos vão repassar isso para os seus filhos. E assim essa corrente vai aumentando. Então, de uma andorinha só, que eu me considerava, e dizer que uma andorinha só não faz verão, uma só eu não faço um verão, mas eu contribuo com essa estação, eu contribuo com essa sociedade. Né? Então nós vemos que a sociedade, que Denis coloca aqui pra gente, ainda é esse grupo de pessoas que compõem, né, os bairros, as cidades, os municípios, os estados, os países, e querem de uma certa forma dominar o mundo, elas querem ter o poder de dominar o mundo. As classes lutam por uma melhoria. E lá embaixo, no último parágrafo que eu li, ele diz assim: os defeitos de nossa organização social provêm principalmente de que nossos legisladores e suas acanhadas concepções abrangem somente o horizonte de uma vida material, não compreendendo o fim evolutivo da existência e o encadeamento das nossas vidas terrenas, estabelecer um estado de coisas incompatíveis com os fins reais do homem e da sociedade. Quando eu limito a minha visão a esta minha vida de agora, né, eu tenho uma análise, amplio a minha visão para uma vida futura, então com certeza eu vou mudar a minha maneira de pensar. Se existe toda uma campanha ecológica no planeta de preservação do planeta, né? Então existe a campanha de não poluir os rios, mares, de fazer a coleta seletiva, de usar a água potável do planeta, que existe pequena quantidade. Se eu utilizo de uma forma que eu não me preocupe com isso, se eu uso a água, né, na torneira da minha casa, se eu uso a água de uma forma que eu não me preocupe com isso, se eu estrago a água, se eu utilizo uma quantidade muito maior da água que eu preciso utilizar, quem é que vai sentir falta, né, daqui a alguns anos, vamos botar daqui a uns 100 anos, no planeta? Quem será o espírito, né, que irá sentir falta desta água, que irá sofrer as consequências do meu ato de hoje? Serão as pessoas que estão aqui, que vão viver mais do que eu? Serão meus netos, meus sobrinhos netos, as crianças que estão chegando ao meu convívio agora? Quem garante que eu não estarei aqui de novo para acompanhar esse caminhar desse planeta? Alguém garante que eu não esteja aqui? Pode ser que não, mas pode ser que sim. Né? Será que nós não estivemos nessa sociedade mais mais rude de milênios e milênios atrás, ou de centenas e centenas de anos atrás? Será que nós não estivemos nessa sociedade? Nós não estabelecemos determinados padrões para essa sociedade, que hoje nós colhemos esse resultado? Então, se eu penso somente numa existência, tudo é muito simples, né? Se acabar a água do planeta, eu não vou usar, eu não vou estar aqui para usufruir desse planeta, então a água pode acabar. Mas se eu tenho uma visão reencarnacionista, e se eu percebo que daqui a 100, 150, 200 anos eu posso estar de volta a este planeta,
eu posso estar aqui de novo, certamente o planeta que eu estou deixando para mim. Isso vai voltar para mim. Né? É a lei de ação e reação. Essa realidade voltará para mim. Então, como ele diz aqui, se esses legisladores tivessem essa visão reencarnacionista, visão de que o que eu faço hoje, né, que para mim, eu só viso a minha pessoa e a dos meus próximos, se eu tenho essa visão de hoje, se eu só tenho essa visão de hoje, eles acham que estão fazendo tudo da maneira correta. Mas se eu penso que amanhã ou depois, daqui a alguns anos, eu vou estar de volta, os meus descendentes poderão estar de volta, eu poderei estar de volta no meio desses descendentes, né? As pessoas que eu amo, os meus filhos podem estar de volta, então eu pensaria 2 vezes antes de fazer. Então a visão reencarnacionista traz para a gente essa responsabilidade da ação do presente, visando a melhoria do futuro. E o entendimento de que se no momento eu ultrapasso situações difíceis, essa visão reencarnacionista me traz a visão de que lá atrás, né, em algumas encarnações atrás, de uma certa forma, eu contribuí para que eu encontrasse a sociedade que eu encontro hoje. Tanto a sociedade melhor como a sociedade pior, no meu entender, daquilo que eu seleciono para entender, né? E aí Denis continua assim: a conquista do poder pelo maior número não é próprio para ampliar esse ponto de vista. O povo segue o instinto surdo que o impele, incapaz de aquilatar o mérito e o valor dos seus responsáveis, dos seus representantes. Leva muitas vezes ao poder os que desposam suas paixões e participam da sua cegueira. A educação popular precisa ser completamente reformada, porque só o homem ilustrado pode colaborar com inteligência, coragem e consciência na renovação social. Se eu não conheço, eu não tenho por que modificar. Agora, se eu conheço, então eu sei que eu devo modificar alguma coisa. Eu devo modificar esse mundo que eu quero melhor. Né? Esse mundo que eu quero melhor para os meus vai começar com a minha modificação. Não vai ser o outro que vai modificar para mim. Eu tenho que fazer isso por mim e por aqueles que estão à minha volta, que eu quero preservar um mundo bom para eles. E aí Denis continua assim para a gente: nas reivindicações atuais, a noção de direito é objeto de excessivas especulações e sobreexcitam-se os apetites, exaltam-se os espíritos. Esquece-se de que o direito é inseparável do dever e até que é simplesmente sua resultante. Daí a ruptura de equilíbrio, uma inversão das relações de causa para efeito, isto é, do dever para o direito na repartição das vantagens sociais, o que constitui uma causa permanente de divisão e ódio entre os homens. O indivíduo que encara somente o pessoal ocupa lugar inferior ainda na escala da evolução, né? Todo direito me traz junto um dever. Paulo não disse pra gente: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu tenho o direito de, mas cada direito que eu quero conquistar para mim, que eu luto por esse direito, que eu reclamo desse direito, que eu reivindico, me leva também a um dever, né? Ele frisando aqui o que ele diz pra gente: esquece de que o direito é inseparável do dever. Não tem como você separar, porque as minhas ações vão resultar nisso aí. E ele continua: e na verdade é simplesmente seu resultante. O direito é uma resultante desse dever e vice-versa. Daí uma ruptura do equilíbrio, uma inversão das relações de causa para efeito, isto é, do dever para o direito na repartição das vantagens sociais, o que constitui, eu estou lendo aqui no texto da Nina, o que constitui
Esse emaranhado de coisas que a gente não entende. Aí eu reclamo. Quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, eu reclamo. Mas eu esqueço dos meus deveres em relação àquilo, né? Então eu tenho que lembrar isso, que cada direito está ligado a um dever. Aí ele continua assim: o direito, como disse Godin, fundador do Familistério de Guise, é feito do dever cumprido, sendo os serviços prestados à humanidade a causa, o direito vem a ser o efeito. Numa sociedade bem organizada, cada cidadão classificar-se-á de acordo com seu valor pessoal e grau de sua evolução, em proporção com sua cota social. Relendo esse parágrafo, muito interessante. O direito, como disse Godin, fundador do Familistério de Guise. Familistério era um local de reunião das famílias, onde as famílias se reuniam. E ele é chamado, ele dá um nome, Godin dá um nome de Familistério de Guise. Guise é uma cidade ao norte da França, onde haviam essas reuniões, que eles iam discutir ali, eles discutiam, reivindicavam os direitos da sociedade, né? Foi um marco, Guise, essa cidade no norte da França, é um lugar marcado por importante, de uma certa forma, né, muito importante, para a história econômica dos séculos XIX e século XX, porque ali eram discutidas determinadas coisas que essa sociedade solicitava, essa sociedade queria. Então ele diz assim: o direito, como disse Godin, fundador, feito do dever cumprido, sendo os serviços prestados à humanidade a causa. O direito vem a ser o efeito. Então aquilo que eu presto para a humanidade, aquilo que eu faço para a humanidade, é a causa que eu estou trabalhando para obter esse direito mais à frente. Se eu sou fraterna para com os outros, que direito eu conquisto dessa sociedade? De ser o quê? Auxiliada, ajudada. Se eu não me preocupo com isso, o que eu vou obter em troca disso? O que eu planto? O que eu colho? Eu só vou colher aquilo que eu plantar. Não é verdade? Eu não posso colher aquilo que eu não vou plantar. Boa noite, Nandita. Seja bem-vinda. Eu não vou colher aquilo que eu não plantar, né? Então, o meu direito, o direito vem a ser o efeito, o direito que eu quero conseguir vai ser o efeito das minhas ações. O direito, o efeito das minhas ações, dos meus pensamentos, dos meus atos. Certo? E ele vai à frente. O indivíduo só deve ocupar a situação merecida. Seu direito está em proporção equivalente à sua capacidade para o bem. Para o bem. Tal é a regra. Tal é a base da ordem universal. E a ordem social, enquanto não for sua contraprova, sua imagem fiel será precária e instável. Aquilo que nós estávamos falando mais um tempinho atrás, né? Eu não faço um verão, eu sou uma andorinha só não faz verão, sobre esse ditado. Uma andorinha só não consegue fazer o verão, mas ela é parte integrante desse grupo de andorinhas que vão determinar a estação do verão, né? Que vão atuar, que vão... Eu preciso fazer a diferença, não importa que os outros não façam. Não importa que os outros não façam, porque fica muito mais fácil para a gente. Há poucos dias a gente viu veiculado na internet um vídeo de um guarda de trânsito na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, que ele trabalha num cruzamento onde ele simplesmente ele não se limita a fechar o sinal, a apitar quando o sinal está fechado ou apitar quando o sinal está aberto, né? Ele faz uma série de coisas, ele cumprimenta as pessoas, ele fala, ele pede pro motorista do ônibus, do caminhão, do automóvel, do carro parar, ele agradece quando para, quando segue em frente, ele vai no ponto de ônibus e distribui o horário que o ônibus tal vai passar, o ônibus X, o ônibus Y, o ônibus A, B, C, enfim. Ele vai informando as pessoas: olha, acabou de passar uma, daqui a pouco tem outro, se eu esperar é que ele deve estar vindo por aí. Então ele não se limita à ação da sua função, que é estar ali, apitando, tomando conta daquele cruzamento. Todas as situações são muito mais facilitadas, com certeza. Né? Ele não cria caso com ninguém, pelo contrário, ele conversa, ele brinca, ele cumprimenta, ele faz uma série de coisas que facilita a vida daquela pessoa que muitas vezes está dentro do carro,
A gente não sabe que dia. Então, o que ele vai colher à volta dele? Ele vai colher amor, satisfação, alegria, boa vontade, né? É a questão do dever e do direito, ok? Se eu não faço isso, se eu trato todo mundo de uma forma emburrada, né, carrancuda, claro que as pessoas vão me devolver isso desse jeito também. Aí depois eu reclamo, puxa vida, fulano é tão, sabe, é tão esquisito, é tão assim, né, é tão de um jeito, é tão do outro jeito, não é simpático, não ri, não agrada. Mas eu sou também com as pessoas. Ah, Francis, a gente entende, meu amigo. Será que eu sou assim também, amável com as pessoas? Como é que eu quero receber amabiliança, né? E transparência nas minhas relações humanas, se eu não passo isso para as pessoas também? Então, não posso reclamar daquilo que eu não recebo. Eu não cultivei isso. Eu não cultivei a confiança, eu não cultivei a transparência, eu não cultivei o senso de trabalho, eu não cultivei o senso de amizade. Como é que eu posso receber isso? É quando eu não recebo, eu reclamo. Mas é isso que ele diz aqui, olha só. Deixa eu pegar aqui no início. O indivíduo só deve ocupar a situação merecida. Seu direito está em proporção equivalente à sua capacidade para o bem. Tal é a regra, tal é a base da ordem universal. Se não for sua contraprova, sua imagem fiel será precária e instável. Eu não vou colher diferente. E ele continua: cada membro de uma coletividade deve, por força desta regra, em vez de reivindicar direitos fictícios, tornar-se digno deles, aumentando a participação na obra comum. Então eu preciso participar, eu preciso fazer a minha parte para que eu possa receber de volta. O ideal transforma-se, o sentido da harmonia desenvolve-se, o campo do altruísmo dilata-se, mas no estado atual das coisas, no seio de uma sociedade onde fermentam tantas paixões, onde se agitam tantas forças brutais, no meio de uma civilização feita de egoísmo e cobiça, de incoerência e má vontade, de sensualidade e sofrimento, são de temer muitas convulsões. O que eu estou plantando? Eu estou plantando isso, eu estou plantando a cobiça, eu estou plantando a incoerência, a má vontade, eu estou plantando coisas que não me são favoráveis. Eu não vou ter uma sociedade diferente. Eu não vou ter essa sociedade diferente. Por isso, quando às vezes as pessoas dizem assim, esse mundo não tem jeito. Quando eu digo que esse mundo não tem jeito, eu estou dizendo, eu não tenho jeito. Não tem jeito. Esse mundo está perdido. Então eu também estou perdida. Esse mundo não tem conserto. Então eu também não tenho conserto. Né? Porque eu faço parte desse mundo e eu estou contribuindo. Esse mundo é o resultado de todas as nossas ações. Então está tudo errado comigo também. Então, se eu faço o contrário, se eu procuro fazer a coisa de uma forma contrária, então eu vou, com certeza, eu vou ter essa sociedade que eu tanto almejo. Uma sociedade mais justa, uma sociedade mais solidária, uma sociedade mais fraterna. Mas eu preciso aprender a ser solidária e fraterna também, né? Às vezes, ouve-se o bramido da onda que sobe, o queixume dos que sofrem. As multidões contam-se, interesses seculares são ameaçados. Levanta-se, porém, uma nova fé, iluminada por um raio alto e assente em fatos, em provas sensíveis. E diz a todos: sede unidos, porque sois irmãos, irmãos neste mundo, irmãos da imortalidade. Trabalhar em comum para tornardes mais suaves as condições da vida social, mais fácil o desempenho de nossas tarefas futuras. Trabalhai para aumentar os tesouros de saber, de sabedoria, de poder, que são a herança da humanidade. A felicidade não está na luta, na vingança, está na união dos corações e das vontades. Então, o que ele vem chamando a gente? Trabalhe, faça isso, queira o melhor. Permita que essa sociedade se transforme e ela seja melhor. Agora, como é que eu vou permitir isso? Trabalhando.
trabalhando. Mas como é que eu posso trabalhar para essa sociedade ser melhor, para essa sociedade se transformar mais justa, né? Começando, como a gente falou lá atrás, começando por nós mesmos. Eu preciso me modificar para que as pessoas que estão à minha volta, vendo a minha modificação, vendo a minha mudança, possa parar e pensar, olha, não é que ela mudou mesmo? Não é que vale a pena? Não é que ajuda? Não é que fulano ajuda? Não é que Beltrano ajuda? Como é que eu vou... Mas é mudar de verdade. É mudar de verdade em todos os setores da vida da gente. É analisar todas as nossas ações. Em todos os sentidos. É eu ver até onde vai o meu direito, onde começa o direito do outro. Em todos os sentidos. Né? É o contrário, aquele velho ditado, né? Que a gente às vezes diz, né? Farinha pouca, pelo menos no Rio de Janeiro, um ditado comum, minha mãe falava demais ele. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, se não vai dar para ninguém, deixa eu primeiro me safar, deixa primeiro eu resolver a minha questão, para depois eu poder resolver a do outro. E não é dessa forma, porque eu quero, se possível, que o outro deixe de fazer para ele e faça por mim, e venha me ajudar. Então, é uma lei muito simples. Se eu quero para o outro, eu tenho que fazer também. Eu não vou conseguir educar uma criança e dizer que ela não pode fazer, que ela não deve fazer, se eu faço. Como é que eu vou dizer isso? Como é que eu vou dizer para o meu filho que ele não pode avançar o sinal de trânsito? Né? Todos nós, Júlio, estamos em busca do saber. Todos nós estamos aprendendo. Somos viajantes nesse aprendizado ainda, né? Agora, olha só, como é que eu posso dizer para o meu filho que é errado avançar sinal, se quando ele está ao meu lado, eu avanço o sinal? Como é que ele vai? Em que ele vai acreditar mais? O que vai ser mais? Vai ter um peso maior para ele? O que eu falo ou o que eu faço? Mas eu, de uma certa forma, eu maltrato a pessoa que me ajuda em casa. Então, como é que isso pode acontecer? O que eu estou fazendo? Eu estou ensinando, ou estou dizendo para ele, fale uma coisa e faça outra. O seu verbo é diferente da sua ação. A sua ação vai ser diferente do seu verbo. Então, se eu não mudo, se eu não me esforço por analisar os meus conceitos, por analisar como é que eu vou dizer para o meu filho, como é que eu vou ensinar para o meu filho quais são as ações corretas? Ou será que as ações corretas são aquelas só praticadas para a minha família, para a família do meu vizinho? Essas minhas ações não precisam ser tão corretas assim. Né? Como é que eu faço? Como é que acontece isso? Então é desta forma que eu vou ajudando a mudar uma sociedade. Eu não vou pegar uma varinha de condão, eu não posso pegar uma varinha de condão e bater em cima de um grupo, né, tocar em cima de um grupo e dizer, a partir de hoje, este grupo está modificado. Porque a minha varinha de condão faz isso, plim, plim. Vou lá e bato na cabeça toco na cabeça de todas as pessoas, querendo que aquele meu ato modifique. Mas eu saio dali, eu faço tudo errado. Eu faço tudo diferente daquilo que eu preguei. Então tem alguma coisa errada aí. Então eu preciso ir me modificando as pessoas que estão à minha volta através do exemplo. A gente não educa pela palavra, a gente educa através do exemplo, né? A gente educa através daquilo que a gente faz. Se eu vejo alguém amassando uma planta, ela está arrancando, esmiuçando todas as pétalas de uma flor, e essa pessoa diz para mim, eu amo flor, eu adoro flores. Ela está dizendo para mim que adora as flores, mas a ação dela, no momento em que ela esmaga uma flor, não é uma ação que me passe tanto amor assim, que ela tenha por aquela flor. E o que vai ficar mais nítido na minha memória? As palavras dela ou o ato dela amassando uma flor? Né? Então eu não posso me excluir desta responsabilidade. Então por isso que quando as pessoas dizem tem jeito, a gente tem que dizer tem jeito sim, companheiro. O mundo tem jeito sim. Porque você faz parte do mundo. Você não é o dono do mundo, mas é filho do dono. Então você tem jeito. Então esse mundo tem jeito sim. Porque se você diz que o mundo não tem jeito, você também não tem. E você tem. Você tem.
Você é um espírito criado ignorante de conhecimento para alcançar a sua felicidade, que é o seu objetivo maior. Mas para isso você precisa aprender. E para vivenciando no nosso aprendizado, a gente vai vivenciando no dia a dia, nas nossas ações, aquilo que Jesus nos ensinou. Faça teu próximo aquilo que queres para ti mesmo. Não foi essa a lição que ele nos deixou? Né? Trate aos outros como você quer ser tratado. Então é a nossa responsabilidade. Bom, a gente vai iniciar agora o capítulo 19, que nos fala sobre a lei dos destinos. E ele começa dizendo assim: dada como está a prova das vidas sucessivas, o caminho da existência acha-se desimpedido e traçado com firmeza e segurança. A alma vê claramente seu destino, que é a ascensão para a mais alta sabedoria, para a luz mais viva. A equidade governa o mundo. Nossa felicidade está em nossas mãos. Deixa de haver falhas no universo, sendo seu alvo a beleza, seus meios a justiça e o amor. Dissipa-se, portanto, todo o teor quimérico, todo o terror do além. Em vez de recear o futuro, o homem saboreia. Multiplicam-se-lhes as forças, seu esforço para o bem está centuplicado. É a visão reencarnacionista. Quando eu não tenho a visão reencarnacionista, quando eu acho que a minha vida é só, quando eu percebo, quando eu crio a certeza em mim de que minha vida é só esse momento aqui, que eu estou vivendo nessa encarnação, enquanto Vânia, então se eu só tenho a minha visão, se minha visão só vai do meu nascimento até a minha morte, então por que eu preciso me modificar? Para quê? Para quê eu preciso me modificar? Se eu nasci aqui, mas eu vou morrer ali, num tempo que eu não sei qual é o tempo que eu tenho aqui. Por que eu preciso modificar a minha maneira de ser, a minha maneira de agir, se tudo vai acabar, daqui a pouquinho eu vou morrer e tudo vai acabar comigo, Então não preciso. Mas se eu tenho a visão reencarnacionista, se eu me percebo um espírito eterno ocupando momentaneamente um corpo material, se eu sei que eu tive vidas anteriores a esse meu momento e que eu terei vidas posteriores a este meu momento, então a minha relação com as minhas ações, com as minhas atitudes passam a ser diferentes, não é? Passam a ser diferentes. Porque eu sei que hoje eu estou vivenciando, eu estou experimentando as minhas ações de outrora. E amanhã eu vou vivenciar e experimentar. Esse amanhã é de quanto tempo? Não sei. Alguém sabe quanto tempo demora para a gente reencarnar? Não sei. Será que tudo que eu estou cruzando com dificuldade nesta encarnação é resultado da minha vida anterior, imediatamente anterior a essa que eu estou vivendo agora? Também não sei. Eu não sei. Quem pode assegurar que seja? Ninguém. Então eu me preocupar. Ô Cremildo, que bom te ver aqui, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Então, o que eu tenho que fazer hoje é esquecer de ontem. Eu posso mudar o que eu fiz nas vidas anteriores? Não. Eu não posso mudar o que ficou lá para trás, mas eu posso tentar mudar o que vem daqui para frente. Eu não posso tentar mudar. Dando um exemplo assim bem prático, bem terra a terra, bem simples, tá? Se eu engordei 20 quilos, eu posso tentar e pensar, poxa, mas ano passado eu pesava menos 20 quilos. Eu tenho como mudar as minhas ações lá de trás que me fizeram engordar 20 quilos? Não. O que eu posso fazer? É tentar modificar os meus hábitos para que eu possa de novo recuperar aquele corpo, aquela estrutura corpórea que eu tinha lá atrás. Mas não é verdade? Não é verdade? É isso que eu tenho que fazer. Eu não posso pegar, engordei 20 quilos, nossa, mas eu comi tanta pizza, eu tomei tanto sorvete, eu comi tanto bolo. Eu posso mudar isso? Não, é passado. Já passou, acabou.
Mas eu posso mudar daqui para frente? Posso. Eu vou me modificar. Não é verdade? Eu vou me modificar para que isso possa se tornar diferente. Vai depender de quem? Vai depender de quem? Vai depender, por exemplo, eu emagrecer 20 quilos vai depender da Nina Mil, da Mana, do Júlio, do Francis ou do Cremildo? Não. Quem é que pode atuar nessa minha mudança? Quem é que vai poder atuar nessa minha mudança? Só eu vou poder fazer isso. Ninguém mais vai poder fazer isso. Né? Então, eu não tenho como. O que eu estou vivendo hoje é uma coisa que eu fiz anteriormente. E amanhã eu posso mudar. Então, quando eu tenho essa visão reencarnacionista, a minha visão de vida modifica. A minha visão de futuro se modifica. A minha visão de enquanto espírito imortal também se modifica. Porque eu não vou poder dizer que eu não sabia das coisas. Eu não sabia. Eu não tinha esse conhecimento, mas eu tenho esse conhecimento. Então, eu tenho que saber que a ação tem que ser minha, não tem que ser do outro. Né? É como ele diz aqui, olha só. A alma vê claramente seu destino, que é a ascensão para a mais alta sabedoria, para a luz mais viva. Deus nos criou da mesma forma, a todos nós, simples e ignorantes de conhecimento, mas fadados a alcançar a perfeição moral, que tem como consequência a felicidade que a gente tanto busca. Então eu fui criada de um jeito, né? Mas eu posso ser feliz. Eu não quero ser feliz? Ser feliz não é tudo que a gente quer? Eu posso ser feliz, eu vou ser feliz, mas eu tenho que trabalhar para isso, né? Então, quando diz assim, a alma vê claramente seu destino, que é a ascensão para a mais alta sabedoria, para a luz mais viva. A equidade governa o mundo. Nossa felicidade está em nossas mãos. Deixa de haver falhas no universo, que aí eu não coloco a culpa no universo. O universo está conspirando contra mim. Não está dando certo isso. Eu faço as coisas erradas, coloco a culpa nos outros, né? Deixa de haver falhas no universo, sendo seu alvo a beleza, seus meios, a justiça e o amor. Dissipa-se, portanto, todo o temor quimérico, todo o terror do além. Em vez de recear o futuro, o homem saboreia a alegria das certezas eternas. A felicidade é uma certeza eterna que a minha alma tem. Eu sei que eu vou chegar lá na outra ponta da escala e vou ser feliz. Né? Ela tem essa certeza. Confiado no dia seguinte, multiplicam-se as forças. Seu esforço para o bem será centuplicado. Então, se eu sei que eu vou ser feliz, mas que para ser feliz eu preciso modificar determinadas coisas, então deixa eu trabalhar. Para que eu vou ficar que nem criança teimosa, batendo pé, que eu não vou fazer, eu não vou fazer, eu não vou fazer? Porque não vai me levar a nada. Não vai me levar a absolutamente nada. Não adianta ficar sentada, tem aquela desenho, né, Diana? Ó Deus, ó tristeza, ó azar, ó dia. Não adianta, não vai resolver. O Júlio Sardinha coloca assim, os nossos infortúnios são frutos dos nossos pensamentos e atitudes. Exatamente. Eu crio isso. Eu penso nisso, eu crio, eu plasmo, eu idealizo. Então aquilo acontece comigo. Daí a importância, que mais à frente a gente vai estudar aqui nesse livro ainda, né, da vigilância do pensamento, quando o Denis entra lá na frente, quando ele fala nas potências da alma, que a gente vai estudar a vontade, o pensamento e a vigilância do pensamento. Então não adianta eu bater pé, eu quero, tem que ser desse jeito. Não vai ser desse jeito, vai ser do jeito que tiver que ser. E não adianta eu querer pular etapas. Eu tenho que vivenciar as etapas para poder vem. Não adianta eu querer pular as etapas, vou botar isso para baixo do tapete, porque isso aqui eu não vou fazer agora. Não adianta, a gente vai esbarrar com isso mais adiante. Então vamos trabalhar agora, enquanto a gente tem tempo, a gente tem essa possibilidade. Denis continua assim para a gente. Entretanto, levanta-se outra pergunta. Quais serão as molas secretas por cuja via se exerce a ação da justiça no encadeamento de nossas existências? Notemos primeiro que tudo, que o funcionamento da justiça humana nada nos oferece que se possa comparar com a lei divina dos destinos. Nada. É oculta por si mesma, sem intervenção alheia, tanto para os indivíduos como para as coletividades.
O que chamamos mal, ofensa, traição, homicídio, determinam nos culpados um estado de alma que os entrega aos golpes da sorte na medida proporcionada à gravidade dos seus atos. Olha a benevolência divina para com a gente. Olha só, o que chamamos mal, ofensa, traição, homicídio, determinam nos culpados um estado de alma que os entrega aos golpes da sorte na medida proporcionada à gravidade dos seus atos. Isso se chama consciência. Onde é que a lei divina está gravada? Na nossa consciência. Nós sabemos o que é bem, nós sabemos o que é bom e nós sabemos o que é ruim. Nós sabemos. Todo mundo sabe, porque está lá. Porque o que eu não quero para mim não é bom, não é bem. Não faz parte do bem nenhum, tá? O que eu quero para mim é o bem e o que é bom. Se eu não quero, não é. E se não é para mim, também não é para o outro. Não é para mim, não é para o outro. É básico, é básico. Se as nossas atitudes do dia a dia, só esse ensinamento de Jesus, nós teríamos aí encarnações e encarnações para trabalhar. Mais nenhum. Mas ele resume todos os outros, porque todos os outros serão consequências, serão os efeitos desse aí. Então é a consciência que fica lá apontando a gente, né? Deus não cria o mal, ele não criou o mal, ele não cria o mal. A consciência da gente fica lá apontando, e fica lá, aquilo lá, que nem uma agulhinha lá na gente, uma setinha lá, e pem, fica lá batendo na gente. E isso gera o quê? Um desconforto. Alguém se sente confortável quando tem alguma atitude, prejudica a alguém, a outra pessoa? Eu me sinto confortável, prejudiquei a meio mundo, eu me sinto confortável? No fundo, não, porque ele não quer para ele, então ele não está confortável. Fulano fez uma porção de coisas erradas, mas ele deita e dorme como um anjo. Não dorme como um anjo. Ele não quer para ele, ele tem receio de que aquilo venha para ele, ele não quer para ele, não é verdade? Então está lá na nossa consciência. Então é isso que diz, na medida que é proporcional à gravidade dos meus atos. Esta lei imutável é, antes de mais nada, uma lei de equilíbrio. Estabelece a ordem no mundo moral, da mesma forma que as leis de gravitação e da gravidade asseguram a ordem e o equilíbrio no mundo físico. Seu mecanismo é ao mesmo tempo simples e grande. Tal mal se resgata pela dor. O que o homem faz, de acordo com a lei do bem, proporciona-lhe tranquilidade e contribui para a sua elevação. Toda violação provoca sofrimento. Se eu faço bem, eu me sinto em paz, eu me sinto pacificada. Então isso me traz felicidade. Se eu não faço o bem, eu me sinto mal, eu me sinto desconfortável, eu me sinto esquisita, eu me sinto da maneira que a gente quiser dar um nome aí, tá? Mas como dizer assim, contribui, toda violação provoca sofrimento. Eu vou sofrer, eu vou estar mal. Este prossegue a sua obra interior, cava as profundidades do ser, traz para a luz os tesouros de sabedoria e beleza que ele contém e, ao mesmo tempo, elimina os germes malsãos. Prolongará sua ação e voltará à carga por tanto tempo quanto for necessário, até que se expanda no bem e vibre uníssono com as forças divinas. Mas na prossecução dessa ordem grandiosa, compensações estarão reservadas à alma. Alegrias, afeições, períodos de descanso e felicidade alternarão no rosário das vidas com as existências. Sim, tudo é regulado, disposto com uma arte infinitas na obra providencial. Não tem acaso.
né? Não existe acaso. A gente vai parar por aqui, tá ok? Não existe acaso. Existe o resultado das nossas ações. De tanto a gente praticar o bem, primeiro a gente pratica por disciplina. Até que vai chegar uma hora nas vidas da gente, nas nossas vidas, nas múltiplas vidas que nós teremos, que isso se tornará rotina. Vai ser rotina praticar o bem, vai ser rotina praticar o que é bom. Então tudo se transforma, tudo fica mais fácil, tudo fica mais alegre, tudo fica melhor. É como o exemplo do guarda que a gente estava falando aqui, do vídeo, que ele faz aquilo com tanto carinho, com tanta felicidade. Ele ajuda tantas as pessoas, a várias pessoas que passam por ali, que para ele aquilo é uma diversão, ele está feliz. Então ele vai atrair a felicidade para ele. Então a felicidade desse mundo que a gente tanto quer depende de nós, só depende de nós. Não depende de mais ninguém, vai depender do meu esforço, eu me modificar para que esse mundo à minha volta também se modifique, também se coloque para a gente de uma forma mais amena, mais agradável, onde a gente não veja tantas pessoas querendo só o melhor para si mesmo, visando os seus interesses e levando a prejuízo de tantas outras pessoas, né? Então que a gente possa pensar sobre isso, que a gente possa pensar, repensar. Isso é lição de casa para todos os dias, né? Todo dia a gente tem que pensar e analisar, e fazer como o Santo Agostinho nos ensinou lá no Livro dos Espíritos, analisar as nossas atitudes no final do dia. O que eu fiz hoje? Como é que foi o meu dia hoje? Foi bom, né? Eu agi de uma forma legal para com os meus semelhantes? Fazer uma análise daquilo que a gente fez, ok? Gente, muito obrigada pela presença, obrigada Nina, Mana, Júlio, Francis, Cremildo, Rogério, Evandro, muito obrigada pela presença, que a gente possa estar sempre com vocês, estar sempre juntos aqui às quintas-feiras, nesse horário de 6h15 até 7h15, será sempre um grande prazer para a gente estar aqui com vocês, ok? Alguém quer subir para fazer a prece? Ou eu posso fazer? O Celso deve estar entrando aí já. Não? Então tá bom, então eu faço. Deixa eu fazer a prece, estava com saudade desse horário. Vamos lá então fazer a nossa prece de agradecimento pela possibilidade do estudo. Roguemos assim com os nossos corações. Jesus querido, Jesus amado, te agradecemos, Mestre, pela possibilidade de estudar, pela possibilidade de ler, de analisar, de pensar os textos de Leon Denis, que nos traz com tanta beleza, com tanta docilidade, com tanto amor para o nosso crescimento espiritual. Abençoa todos nós que aqui estivemos esta noite, encarnados e desencarnados, a reunião de estudos. Abençoa, Senhor, a todos os membros desta equipe que também nos possibilitam este trabalho. Envolva a todos nós com as tuas vibrações de paz, de amor e de luz, sabendo, Senhor, como sabemos, estás sempre ao nosso lado, conduzindo a nossa caminhada, fortalecendo a nossa vontade e intensificando, Senhor, o nosso desejo de fazer no bem, de trabalhar em tua seara. Que seja em teu nome, Mestre querido, que seja em nome de Cair Bachútel e de toda a espiritualidade amiga que nos abriga, que nos acolhe tão carinhosamente, mas acima de tudo, Senhor da vida, que seja em nome de Deus, esse Pai de infinita misericórdia, que te pedimos a permissão para encerrar a nossa reunião de estudos da noite de hoje. Que seja assim, agora e sempre, graças a Deus.